Olá, meu irmão e minha irmã, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Estamos dando início a mais um estudo do discipulado. Vamos abordar hoje o capítulo 35 do livro de Gênesis. E eu convido meu irmão e minha irmã nesse momento para que possamos pedir em oração a Deus direção sobre esse estudo que vai estar sendo realizado nesse momento. Então feche teus olhos e vamos falar com Deus em nome do Senhor Jesus. Ó Senhor, amado Deus e querido Pai, é no nome do Senhor Jesus que nós nos colocamos diante da Tua presença e pedimos a Ti, ó Deus amado, que o Senhor venha tomar a direção desse estudo de hoje, que o Senhor possa verdadeiramente, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, falar aos nossos corações e que possamos aprender a Tua palavra, Senhor, que o Senhor possa nos ensinar as questões importantes que precisamos aprender de Ti, através da leitura desse livro, meu Pai, que é o primeiro livro da Tua palavra, Senhor, que o Senhor possa nos ensinar, meu Deus, a Tua vontade. Nós apresentamos a Ti em nome do Senhor Jesus. Bom, vamos começar então, sem muita delonga, pelo versículo 1 desse capítulo 35. Deus, mais uma vez, ele fala para Jacó se levantar e ir para Betel, para que fixasse residência. O Senhor vai ordenar ainda que Jacó erga um altar ao mesmo Deus ao qual ele tinha erguido um altar quando fugia de seu irmão Esaú. Observação, levantar um altar era uma forma de lembrar Jacó a quem ele recorreu no momento de aflição. O Senhor queria lembrar a Jacó que foi Deus quem o guiou e o salvou. Então Deus, ele novamente dá ordem para Jacó retornar à sua terra, a tua terra natal, a Betel, tá? E ele vai pedir que Jacó erga um altar lá para que ele pudesse lembrar quem havia socorrido Jacó no momento em que Jacó estava em aflição. Amém? Versículo 2. Jacó ordena que sua família e todos quanto andavam com ele jogassem fora os deuses das nações estrangeiras que estavam com eles, ordenando-os ainda que se purificassem e trocassem suas roupas, tá? Observação, nós falaremos ao final sobre este assunto, sobre se lançar os deuses estrangeiros fora e purificar-se e mudar, no caso, a sua roupa. Isso aqui tem um simbolismo para nós e precisamos abordar sobre isso no final desse estudo de hoje. Versículo 3. Jacó expõe a todos os seus que eles iriam para Betel, lugar que se chama Casa de Deus. A palavra Betel significa Casa de Deus. Então ele vai expor aos seus familiares, as pessoas que estavam com ele, que eles estavam indo para Betel, que o significado é Casa de Deus, onde ele faria um altar ao Deus que o ouviu quando ele estava em profunda angústia e que o socorreu durante a viagem que fez, Então isso confirma aquilo que nós dissemos lá nas linhas anteriores, Que Jacó precisava retornar para cumprir a obediência a Deus e ele precisava retornar para mostrar, essa gratidão de reconhecimento do Deus que havia salvado ele no momento da aflição e havia salvado ele, de toda angústia e guardado ele no caminho, para a casa do seu tio e no caminho de retorno para a sua terra natal. Então ele precisava ter esse reconhecimento da glória de Deus sobre a sua vida, ok? Versículo 4. Todos entregaram a Jacó as imagens dos deuses estrangeiros que possuíam, assim como amuletos na forma de brincos que usavam nas orelhas. Jacó enterrou todos esses objetos ao pé do grande carvalho sagrado que fica perto de Siquém. Versículo 5. Ao levantarem acampamento para partirem, Deus fez com que um medo terrível se abatesse contra os moradores de todas as cidades vizinhas, para que não se atrevesse, melhor dizendo, perseguir a Jacó e sua caravana. Então, o que vai acontecer? Quando Jacó levantou acampamento para ir embora com sua família e com aqueles que estavam com ele, Deus fez com que se abatesse um medo terrível
sobre as cidades vizinhas e também sobre seus moradores, para que eles não ousassem perseguir a Jacó, ok? Versículo 6 ao versículo 7. Jacó e todos os seus chegam à cidade que antes se chamava Luz e que agora tinha o nome de Betel, Casa de Deus. Esta cidade está localizada nas terras de Canaã. Jacó ergue um altar e Jacó coloca um nome neste altar, e ele vai dar o nome a esse altar de o Deus de Betel, pois fora ali que o Senhor havia se revelado a ele enquanto fugia de seu irmão, ou seja, cumprindo as ordenanças de Deus, né? Ele estava ali cumprindo a ordenança de obediência e também reconhecimento de ser grato a Deus. Então ele ergue esse altar nesse reconhecimento. Versículo 8. Nesse tempo, Débora, a ama de Rebeca, mãe de Jacó, veio a falecer. Vamos lembrar que Débora, assim que Rebeca saiu das terras da parentela dela para casar com Isaac, que era o pai de Jacó, a Débora, ela veio como a ama, ou seja, aquela pessoa que cuidava, né, como se fosse uma babá que cuidava de Rebeca. Nesse tempo, então, que Jacó estava retornando para a sua família, a Débora, que era a ama, ou seja, a babá da Rebeca, né, no caso a mãe de Jacó, né, a Débora, que era a babá da mãe de Jacó, ela veio a falecer, tá? E ela foi sepultada abaixo de Betel, embaixo do carvalho sagrado. Aquele lugar então teve seu nome mudado. Ele passou a se chamar Carvalho das Lágrimas. E tem uma nota de rodapé em relação a este falecimento da Débora, tá? E fica na página 100 da Bíblia King James, no número 2, para a abordagem do capítulo 35. E vai dizer assim: depois de muitos anos de serviço fiel e dedicado, morre Débora, ama de Rebeca, esposa de Isaac, mãe de Jacó e Esaú, sendo sepultada no conhecido carvalho sagrado. Então, a Bíblia King James deixa claro que Débora, né, a babá de Rebeca, que era a mãe de Jacó e Esaú, ela cumpriu o seu serviço com fidelidade, né, com dedicação, e depois ela veio a falecer, tá? E também fala do carvalho, a nota fala do carvalho, né? Este carvalho, ele vai ser mencionado ainda em 1 Samuel, capítulo 10 e versículo 3, com um nome, né, com um novo nome chamado Carvalho de Tabor, tá? Então quem quiser ver novamente esse carvalho, ele era muito importante ali para o povo de Israel, tinha um simbolismo muito forte. Então quem quiser ver novamente uma menção sobre esse carvalho, basta ir no livro de 1 Samuel, no capítulo 10, que vocês vão encontrar ele lá com o nome de Carvalho de Tabor. É o mesmo carvalho sagrado desses tempos de Jacó, ok? E no versículo 9 ao versículo 15, a Bíblia Sagrada relembra-nos do encontro que o Senhor teve com Jacó, de como lhe mudaram o nome, pois passou a se chamar Israel, ou seja, o príncipe de Deus. Jacó teve seu nome mudado de Jacó, que significava usurpador, né, para Israel, que se chama príncipe de Deus. Lembra-nos ainda de que se apresentou a Jacó como El Shaddai, Deus, nesse momento em que ele aparece para Jacó, né, e vai mudar o seu nome, né? Isso aqui é uma lembrança que a Bíblia está nos trazendo sobre esse fato. Então, no momento que Deus apareceu para ele, mudando-lhe o nome de Jacó para Israel, o Senhor também se apresenta como El Shaddai, ou seja, o Todo-Poderoso, e ordena a Jacó que se multiplicasse, né? E dizendo que faria de Jacó uma grande nação e uma assembleia de nações, e que reis estariam entre os incontáveis descendentes de Jacó. Bom, a nota da Bíblia, né? Aqui tem uma nota, melhor dizendo, né? Diz que a Bíblia deixa claro que é relevante lembrarmos da aliança que fizemos com Deus, seus atos e suas promessas, tá? Então, a Bíblia faz essa lembrança, né? Ela retoma
esse assunto sobre a aliança que Deus fez com Jacó, exatamente para poder mostrar a relevância desse fato, a relevância de que Jacó teve um encontro com Deus ali naquele momento, encontro realmente físico, né, ali naquele momento, que Deus falou com ele, mudou-lhe o nome, se apresentou como Todo-Poderoso e disse que ele iria se multiplicar e se tornar uma grande nação e uma assembleia de nações, tá? Versículo 16 ao versículo 19. Jacó e sua família estão a caminho de Betel, de mudança. Faltava pouco para chegarem a uma cidade de nome Efrata, quando Raquel começou a entrar em trabalho de parto, ou seja, Raquel começou a dar à luz. As dores eram além do normal e o parto foi muito difícil. Durante o parto, enquanto ela padecia, a parteira a encorajava dizendo que ela teria um filho saudável. Perto de perder a vida, Raquel colocou o nome de seu filho de Benoni, que significa filho da minha aflição. Mas Jacó o chamou de Benjamim, que significa filho próspero. Neste episódio, Raquel morre, sendo sepultada no caminho de Efrata, que hoje tem o nome de Belém. Tá? Então, esses versículos de 16 a 19, eles vão deixar claro que quando Jacó estava de mudança com sua família para Betel, no caminho Raquel vai dar à luz, né? Ela vai começar a entrar em trabalho de parto. A Bíblia não relata em que momento ela ficou grávida, concebeu, mas diz que ela estava para dar à luz, que o parto foi muito difícil, teve complicações durante o nascimento da criança e ao nascer essa criança, né, Raquel veio a falecer, tá? E temos uma observação importante a fazermos aqui, né? Temos que retomar o assunto, né? Que nós já esquecemos há muito tempo atrás, que está lá no capítulo 30 do livro de Gênesis, onde há um registro de que Raquel estava exigindo que Jacó lhe desse filhos. Vocês devem lembrar desse momento em que Raquel ela faz exigências para que Jacó lhe dê filhos, tá? O Jacó ele vai explicar que ele não era Deus, né? Ou seja, ele explica para Raquel que ele não é Deus e que ele não tinha culpa que se Deus escolheu de fechar a madre dela, ou seja, de fechar a possibilidade dela ter filhos, tá? E aí a nota de rodapé da King James para este capítulo 30, lá na página 88, no número 1, ela vai deixar claro que a reivindicação de Raquel em ter filhos, quando o Senhor havia decidido que o melhor para ela seria não tê-los, isso vai acabar por ter um sentido profético profundo e trágico. Ou seja, a permissão para que ela tivesse filho culminaria na sua morte. Então, o que a Bíblia King James, nessa nota de rodapé, né, dessa página 88, no número 1, para a abordagem do capítulo 30, vai dizer? Ela vai dizer que, na verdade, quando Deus decidiu fechar a madre de Raquel, ele na verdade estava preservando-lhe a vida, porque o Senhor, como nós dissemos naquele momento, ele conhece nossa estrutura corporal, ele conhece a nossa estrutura física, a nossa anatomia, e provavelmente o Senhor sabia que Raquel ela não tinha essa estrutura para ter filhos, né? Então o Senhor preferiu deixá-la sem filhos. Só que essa exigência dela querer ter filhos acabaria por provocar realmente a sua morte no momento em que essa permissão de ter filho fosse dada. Então é como que um trocar a vida por uma coisa que não se pode ter. E a gente precisa tomar bastante cuidado com isso, meu irmão, minha irmã, porque muitas vezes nós desejamos alguma coisa e o Senhor nos inibe de tê-la, o Senhor nos proíbe de tê-la, e a gente fica tão insatisfeito com a resposta de Deus, né, de que nós não vamos poder ter, que nós persistimos em cobrar a Deus que Ele nos dê aquele algo que queremos alcançar, quando na verdade aquele algo pode ser uma situação que, ao invés de trazer bênção para nossas vidas, venha trazer bastante dores, né? Então, às vezes a gente vai exigir de Deus que Ele nos dê alguma coisa, quando essas coisas que a gente quer, na verdade, são coisas que não vão trazer nenhum benefício para nós, mas vão acabar trazendo para nós dores, apenas dores. E várias pessoas
que estão aí na presença de Deus já passaram por situações semelhantes a essa, em que elas estavam exigindo de Deus que ele desse alguma coisa e Deus estava preservando elas de ter aquelas situações, e nessas exigências elas acabaram atraindo para si muitas dores ao invés de bênção. Então isso é mais ou menos o que vai acontecer com Raquel. Ela exige que ela tenha filhos, como Lia tinha bastante filho, e ela acaba trazendo essa situação de morte para a sua vida ao dar à luz ao seu segundo filho. Bom, passando aqui ao versículo 20, do versículo 20 ao versículo 21, sobre o túmulo de Raquel, Jacó ergueu uma estela, ou seja, uma coluna que ficou conhecida como o marco do túmulo de Raquel até os dias de hoje. Depois disso, Jacó partiu dali e armou o seu acampamento num lugar chamado Migdal-Eder, conhecido como a torre de vigia do rebanho. Então Jacó ele vai sepultar Raquel, vai colocar um marco sobre o seu túmulo, e esse lugar ficou conhecido ali como o marco do túmulo de Raquel, ok? Passando então aqui agora a análise do versículo 22 ao versículo 26, a Bíblia Sagrada faz uma listagem dos filhos de Jacó, né? Então eles vão agrupar, a Bíblia vai agrupar essa lista de acordo com as suas mães. Então é importante que nós verifiquemos isso, né? E a Bíblia achou por bem registrar essa listagem. Por que é importante? Porque aqui traz o nome dos patriarcas de Israel. Ou seja, a partir desses patriarcas é que vai ser formadas as 12 tribos de Israel, tão falada e tão pregada aí nos sermões, nas igrejas, né? Falado sobre as 12 tribos de Israel. Então aqui é para que você possa compreender de onde surgiram as 12 tribos de Israel, tá? Então nós vamos falar essa lista para você, porque são os patriarcas que deram origem às 12 tribos de Israel. Bom, então a lista começa assim: de Lia, né? Quem foram os gerados, né? Quais são os patriarcas gerados de Lia? Rúben, o primogênito, ou seja, o primeiro filho de Jacó, Rúben. Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, tá? Então esses são os 6 filhos de Lia, ok? Depois de Raquel, José e Benjamim. De Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali. E de Zilpa, serva de Lia, Gade e Azer. Dá um total de 12 filhos, ok? Bom, esse capítulo também, né, ele vai relatar que Rúben, o primogênito de Jacó, ou o filho mais velho de Jacó, acabou tendo relações sexuais, né, com Bila, serva de Raquel, e concubina de seu pai. Ou seja, Rúben, junto com a Bila, né, o Rúben, na verdade, diretamente vai acabar cometendo incesto, né? Relata ainda que Jacó ficou muito irado com essa situação. Então nós vemos aqui uma situação de prática pecaminosa de incesto por parte de Rúben, ficando com a concubina de seu pai. E finalizando aqui, do versículo 27 ao versículo 29, mais tarde Jacó foi morar em Manre, junto ao seu pai Isaque, onde Abraão também havia morado, tá? E a Bíblia vai relatar aqui que Isaque viveu 180 anos, tá? Teve longos dias de vida e depois morreu. E Jacó, junto com o seu irmão Esaú, foi quem sepultaram, né? Foi quem sepultaram o seu pai Isaque. Bom, vamos para as lições do capítulo 35. Claro que esse capítulo 35 tem muitas lições para nos ensinar. Chegamos aqui a relatar algumas delas, o caso de Raquel, que fez uma exigência, né, que deveria ter tido filhos, né, e que na verdade Deus conhecia a estrutura dela, mas nós vamos aqui focar apenas numa lição
deixada desse capítulo que é importante para nós, porque ela toca diretamente na questão da salvação, né? Muitas pessoas acabam utilizando o livro de Gênesis para falar a respeito das partes históricas desse livro. Faz uma abordagem bastante histórica, né, sobre os conflitos, sobre os problemas enfrentados pelos patriarcas. Muitos acabam utilizando até mesmo o livro de Gênesis para falar a respeito de bênçãos, mas muitas poucas pessoas acabam vislumbrando salvação neste livro. Só que esse livro, ele também está carregado de questões acerca da salvação, que é o principal foco do Senhor com relação à pregação bíblica, com relação à pregação do Evangelho. O Evangelho, ele está incluído também nas questões do Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento fala e aponta para Jesus, né? Então, nós vamos focar essa parte em que Gênesis está tratando exatamente dessa questão da salvação. Vamos lembrar que no decorrer desses estudos estamos falando sobre as dificuldades que os homens, os patriarcas, os homens de Deus têm para poder andar reto diante de Deus, fazer o que é certo. Então a gente vê eles pecando, vê eles errando e acabam sendo o nosso retrato também. Às vezes a pessoa fala, mas eu tenho que ser santo para ir para a igreja, eu tenho que ser certinho para poder seguir a Deus. E o que nós vemos na história bíblica a partir de Gênesis não é isso. Nós vemos as pessoas enfrentando diversas dificuldades com relação a andar numa vida reta e íntegra com Deus, né? Então Deus vem ensinando ao longo de Gênesis que nós precisamos lutar para fazer a sua vontade, tá? E então Gênesis aponta para Cristo, Gênesis aponta para a conversão do ser humano a Deus. Então Gênesis fala também de salvação, além das questões históricas e além de falar a respeito de promessas e bênçãos, tá? Então nossa lição desse capítulo 35 vai ficar pautada exatamente nessa questão da salvação, porque tem algo muito importante tratado por esse capítulo, exatamente na fala de Jacó. Então vamos então para essa lição tão importante que aponta para a salvação. Bom, vemos no versículo 2 desse capítulo 35 que antes de ir para o lugar onde Deus já havia mandado ir, que era Betel, casa de Deus, Jacó ordena sua família e todos que estavam com ele para que jogassem fora os deuses das nações estrangeiras, assim como se purificarem e trocarem suas roupas. Então, nesse versículo 2 desse capítulo 35, o que nos traz aí um foco importante é quando Jacó está indo para Betel, o lugar que se chama Casa de Deus. Jacó está se mudando para esse lugar onde morou seu avô Abraão, onde mora o seu pai Isaac, né? E agora ele está voltando para sua terra natal, Betel, mas antes de ir para lá, ele exige que sua família jogue fora os deuses das nações estrangeiras, se purifiquem e troquem suas roupas. Ou seja, eles não podem entrar daquela mesma forma em Betel. O simbolismo aqui é claro. Ninguém pode tomar a decisão de ir em direção ao verdadeiro Deus sem antes abandonar seus velhos hábitos. Os deuses estrangeiros representam tudo aquilo que dita as regras de sua vida, que até então você ama e está disposto a entregar a sua vida por ele. Então, os deuses estrangeiros, eles são as regras da tua vida em que você ama. Tem pessoas que amam o estilo de vida que vive. Por exemplo, tem gente que bebe, se vicia, se prostitui e ama essas práticas, tá? E está disposta a viver a vida dessa forma. Então, as pessoas, quando querem ir para Deus, elas precisam entender que elas vão ter que abrir mão dessas questões. São os deuses estrangeiros que estão na vida dela, tá? Então, elas precisam abandonar esses deuses, essas práticas, essas atitudes. Bom, você não poderá servir ao Deus vivo e invisível e ao mesmo tempo servir aos deuses estrangeiros. Ou seja, você não poderá querer ir para o Deus vivo e invisível, você não poderá querer aceitar Jesus como seu Senhor
e ao mesmo tempo continuar com sua vida estrangeira, com sua vida, melhor dizendo, sua vida à servidão dos deuses estrangeiros, ou seja, com os mesmos hábitos antigos, com as mesmas práticas pecaminosas, né? Então há de que se abrir mão dessas práticas pecaminosas. Então, se nós formos lá para Mateus, e aí fazendo um link com o Novo Testamento, indo para Mateus capítulo 6 e versículo 24, o que nós vamos ler lá? Nós vamos ler esse ensinamento deixado pelo Senhor Jesus. Então, muito além de pensarmos em tirarmos imagens de nossas casas, os deuses estrangeiros aqui, né, eles representam, na verdade, essa velha vida, essa regra de vida pecaminosa. É isso que representa isso aqui. Tudo bem? Então, esse é o simbolismo deixado por Gênesis. Então, lá no Mateus 6, 24, nós vamos ler assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou Mamon, né? Então, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Bom, a nota de rodapé da Bíblia King James para o versículo acima, né, na página 1752, número 2, ela deixa claro que o termo mamon em aramaico, né, essa palavra mamon é em aramaico, então ela deixa claro que esse termo significa amor às riquezas e dedicação avarenta aos interesses mundanos. Segue dizendo que essas coisas criam impossibilidades de servir a Deus com lealdade. Então, se as riquezas e interesses mundanos nos atrapalham a servir a Deus, é porque na verdade estão nos dirigindo os passos, estão administrando nossas decisões de servir a Deus, estão nos ordenando que não devemos seguir ao Senhor. Com isso, riquezas e interesses mundanos tornam-se nosso Deus no lugar do Senhor. Então, quando a Bíblia fala que não podemos servir a Deus e também a Mamon junto, ela está falando que não podemos servir a Deus e ao mesmo tempo estar apegado às riquezas, ao mesmo tempo servir a Deus e ao mesmo tempo estar dedicados a uma vida de interesses mundanos, tá? Ela não está sendo contra quem é rico, ela não está sendo contra quem é empresário, nada disso. Ela está indo contra aqueles que colocam as riquezas e os interesses avarentos e mundanos, né, na frente de Deus. É disso que a palavra de Deus está tratando, tá? Então, se a gente coloca riquezas e interesses mundanos à frente do Senhor, né, ou seja, deixa de servir a Deus por causa dessas coisas, então ela está nos dizendo que essas questões, riquezas e interesses mundanos, é quem está dirigindo as nossas vidas, é quem está dirigindo os nossos passos, é quem está nos ordenando a não servir a Deus de maneira adequada, é quem está nos guiando. Então, se essas coisas nos guiam, nos impedindo de servir ao Senhor, então essas coisas é que são o nosso Deus e não o Senhor é o nosso Deus, tá? Então é uma questão importante que essa nota de rodapé traz para nós. Em Lucas capítulo 14, versículo 26, né, ao versículo 27 e também o versículo 33, né, em Lucas 14, nós vamos ler assim: se alguém deseja seguir-me e ama a seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então presta atenção, meu irmão, minha irmã. Se alguém amar mais a seu pai, sua mãe, sua esposa, filhos, irmãos e irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo, é o que disse Jesus. E continua: da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue-me, ou segue após mim, não poderá ser meu discípulo. Ou,
todo aquele que não carrega sua própria cruz e segue-me após mim, não pode ser meu discípulo. Assim, portanto, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Repetindo, assim, portanto, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Para esses versos, a nota de rodapé da Bíblia King James, na página 1956, no número 2, vai deixar claro que amar a Deus acima dos familiares imediatos significa amar a Deus de forma mais completa e abnegada, ou seja, renúncia aos próprios interesses. Fazendo uma avaliação sobre isso, podemos dizer que amamos aos nossos familiares, mas nem sempre deixamos os nossos interesses de lado por eles. É exatamente neste ponto que Deus está tocando. Não podemos amar a Deus como amamos os nossos familiares, ou seja, sendo capazes de olhar primeiro nossos interesses. Então presta atenção, Deus está deixando claro assim, nós amamos nossos familiares, mas quantas vezes nós não somos capazes de deixar nossos interesses de lado pelo nosso familiar? Não é verdade? Então, muitas pessoas têm um amor para com Deus parecido com o amor com os familiares, ou seja, ela ama Deus, mas se os interesses dela estiverem ali conflitando com ela, ela prefere primeiro resolver seus interesses para depois servir a Deus. Então primeiro vem o seu interesse e depois ela serve a Deus. Tá compreendendo como é que é? E existem pessoas que amam a família ao ponto de negar seu próprio interesse para poder satisfazer a vontade do familiar. Existem esses casos também, mas na hora de servir a Deus, ela não é capaz de negar o seu próprio interesse para servir a Deus. Ou seja, em outras palavras, em palavras mais curtas, para Deus há sempre uma desculpa quando se há de servi-lo, né? Quando temos que servir a Ele, há sempre uma desculpa. Agora, para os nossos próprios interesses, muitas vezes não há desculpa alguma, né? Então Deus está falando quando Ele diz que não podemos amar pai, mãe, irmão, filhos, irmãs mais do que a Deus, né? Que não podemos colocar o nosso interesse à frente do interesse de Deus. Deus está falando exatamente sobre essas questões. Ele está falando que o nosso amor para com Deus, a nossa servidão a Ele deve ser abnegada. Devemos abrir mão de tudo para servi-lo e mostrarmos o nosso amor para com Ele. E continua aqui a nota de rodapé da King James, né, para a explicação desse capítulo 14, versos 26 a 27 e 33 do livro de Lucas. O amor para com Deus exige abnegação, ou seja, exige que deixemos de lado nossos próprios interesses, senão não é possível sua existência. Então não pode existir amor de Deus sem o sacrifício desse próprio interesse. Não há amor a Deus sem uma demonstração por meio de práticas de que realmente abandonamos tudo em favor dele para colocar ele em primeiro lugar na nossa vida. Então, se alguém falar que ama a Deus e na verdade não está fazendo sua vontade, na verdade não ama coisa nenhuma. Então, esse amor, ele é impossível sem abnegação. Ele é impossível sem você realmente colocar seus interesses em segundo plano e colocar Deus em primeiro plano, ok? Continuando, a mesma nota diz que o termo aborrecer, que aparece em algumas versões, ou seja, algumas versões você vai ler escrito: quem não aborrece sua mãe, seu pai, seus irmãos, né? Em algumas versões aparece a palavra aborrecer. Então esse aborrecer, segundo as versões, né, significa amar menos. Ou seja, quem não amar sua mãe menos do que me ama, é o que Deus está falando, né? Então esse aborrecer significa amar menos, tá? E também vai dar um sentido, né, sobre submeter a própria vida a um absoluto comprometimento para com Cristo. Então, aborrecer-se a si mesmo, aborrecer pai e mãe, é quando você submete sua vida a um absoluto compromisso, a um absoluto e total compromisso para com Cristo. É o que diz o estudo aqui da rodapé da King James, tudo bem?
Continuando aqui então, falamos a respeito do que significa lançar os deuses fora, ou seja, o que significa jogar os deuses fora. Naquele período da história eles jogavam realmente as imagens fora. Hoje nós estamos em outro contexto histórico, onde se há o respeito e a tolerância para com as demais religiões. Então ninguém vai, por exemplo, até a casa de um vizinho ou mesmo dentro da sua própria casa e pegar das imagens do seu familiar ou do seu vizinho e jogar no lixo. Ninguém vai fazer isso. Hoje lançar deuses fora, lançar fora os deuses estrangeiros, significa você abandonar todos os hábitos e todas as práticas que podem te levar a não fazer a vontade de Deus. Isso hoje é lançar os deuses fora, ok? Então, continuando aqui o estudo, além de dizer que temos que lançar os deuses fora, Jacó vai falar a respeito de purificação das pessoas e a troca de roupa delas, né? Então, o que significa essa purificação e troca de roupa? Então, nós vamos dar uma olhadinha nisso agora. A purificação e a troca de roupas, né, apresentados no mesmo versículo 2, representam a vida mudada. Então, quando eu falo que eu vou me purificar dos meus pecados, dos meus erros, da minha vida mundana, abandonar aquela vida mundana, né? Eu abandono ela e agora vou me purificar, ou seja, eu vou ter uma nova vida com Deus. Eu estou falando sobre uma nova vida, uma vida mudada. Então, purificação e troca de roupas é uma vida mudada, é a representação de uma vida mudada. E Apocalipse capítulo 3, versículo 5, vai apresentar os salvos como pessoas que estão vestidas com vestiduras brancas. A veste que tampa a nudez representa a trajetória de uma vida sem vexames, e o seu branco representa pureza e limpeza. Então quer dizer, enquanto a gente vive uma vida de vergonha, de vexame, né, uma vida imoral, nós estamos nus diante de Deus. Então isso é uma vergonha, e essas vergonhas nossas, essa vida de pecado, essa vida de imoralidade que a gente vive sem Deus, se a gente morresse e fosse para o julgamento, nós íamos ficar envergonhados diante de Deus, como uma pessoa nua fica diante de alguém, né? Agora, no momento em que a gente muda de vida, no momento em que a gente lança fora os deuses estrangeiros, ou seja, os velhos hábitos do mundo, e no momento em que a gente purifica a nossa vida para Deus, Deus ele vai nos vestir com essa vestidura branca, que é uma nova vida, e ela vai tapar toda a nudez que um dia praticamos, todos os pecados, tudo aquilo que fizemos de errado. A Bíblia fala que Deus ele vai apagar aquilo, né? Então quer dizer, isso é tapar a nudez. Então quer dizer, a veste é aquilo que representa o tapar a nudez da vergonha da vida que nós levamos. Tudo bem? Então ela representa a trajetória de uma vida sem vexames, de uma vida de retidão, de fidelidade com Deus. E o branco ele vai representar a pureza, ele vai representar a limpeza, vai dizer que a partir daquele momento que a gente aceitou a Cristo, aceitou a Jesus como Senhor, nós passamos a ter uma vida de limpeza, de pureza na presença de Deus. E aí Apocalipse capítulo 3, versículo 5, vai dizer assim: assim o vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Ou seja, ele vai passar a andar com Deus com veste branca. Ou seja, ele vai andar numa vida limpa, numa vida nova. E Deus fala que nunca, jamais apagará o nome dele do livro da vida, porque ele agora anda com Deus. E continua o versículo: pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos seus anjos. Então ele terá veste branca, ele terá uma vida limpa na presença de Deus, ele terá uma vida limpa diante dos homens, limpa diante do mundo. Todos vão ver ele como homem, como mulher de Deus, vão ver a pessoa como homem e mulher de Deus, né? E ele vai ter o seu nome reconhecido por Deus e vai andar na presença do Pai e dos seus anjos. E em Zacarias capítulo 3, versículo 3 ao versículo 5, aparece novamente a analogia das vestes, ou seja, das roupas, com a ideia de uma vida reta e fiel diante de Deus, né? Então, Apocalipse 3, versículo 5, fala dessas vestes brancas, que é a nova vida. É por isso que Jacó fala para as pessoas que ela deve se purificar e vestir
trocar as roupas, né? Esse o simbolismo apresentado em Gênesis, de uma nova vida, de uma vida purificada diante de Deus e não de pecado. E Zacarias 3, versículo 5 ao versículo 3 ao versículo 5, ele vai fazer novamente uma analogia dessas roupas como sendo a mudança de vida. Então, o que diz lá em Zacarias capítulo 3, versículo 3 ao versículo 5? Diz assim: Ora, Josué, vestido de roupas impuras, quer dizer, vestido com a velha vida, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo do Senhor, ou seja, estava em pé diante do Senhor Jesus. Então o anjo ordenou aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes impuras, ou seja, tira essa vida de pecado dele, porque Josué foi até a presença de Deus. Então o anjo agora diz para, o anjo do Senhor, que é Jesus, vai ordenar para os demais anjos que estavam ali e fala: tire dele essa veste impura, ou seja, tire esse pecado dele. E disse a Josué, o anjo do Senhor disse a Josué: vê, eis que eu tirei de ti o teu pecado e te vesti com roupas de grande nobreza. Ou seja, está deixando claro que o tirar a roupa impura é tirar o pecado. Então ele fala: vê que hoje eu tirei de ti o teu pecado e te vesti com roupas de grande nobreza. Ou seja, ter uma vida santa, pura e reta diante de Deus é ter agora veste de grande nobreza, porque vai ser reconhecido como servo e serva do Senhor. E acrescentou: ponha-lhe um turbante purificado sobre a cabeça. E colocaram um turbante limpo na cabeça e o vestiram. E o anjo de Yahvé permaneceu ali observando tudo. Então, à medida que o sacerdote Zacarias, na verdade, ele vai sendo purificado, o Senhor Jesus, o anjo do Senhor, estava observando que esta purificação estava acontecendo, porque ele é o nosso advogado, né? Ele é o nosso intercessor diante do Pai. Então é ele que vai estar observando se verdadeiramente estamos sendo purificados e se realmente nossa vida está sendo mudada através de roupas limpas, ou seja, através de uma nova vida com Deus, abandonando os velhos deuses, as ordenanças dos velhos deuses, né? E deixando de lado uma vida suja, uma vida de impureza, uma vida de vergonha. Tá? Então o anjo do Senhor está nos observando. Então não adianta ninguém enganar Deus dizendo que está andando com ele, quando a vida continua com as mesmas práticas pecaminosas do passado, porque o anjo do Senhor está diante de nós, nos observando e vendo se verdadeiramente nós estamos, caminhando com ele, tendo uma vida de retidão, buscando andar na presença do Senhor, tá? Bom, e o apóstolo João, ele vai fazer um resumo disso tudo que nós estamos falando aqui ao final dessa lição deixada pelo capítulo 35 de Gênesis, tá? O apóstolo João, ele faz um resumo disso que nós estamos aqui dissertando nesse momento, né? Então lá no livro na epístola de 1 João, no capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 10, o que nós vamos ler? Nós vamos ler isso aqui, ó. E a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta: Deus é luz. Nele não existe a mínima sombra de trevas. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas caminhamos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Então preste atenção. João está deixando claro que o Senhor é luz. E se o Senhor é luz, não existe nenhuma treva nele. Agora, se a gente fala que tem comunhão com o Senhor e andamos nas práticas das coisas das trevas, a Bíblia está falando que nós somos mentirosos, porque não praticamos a verdade, porque falamos que estamos na presença dele, mas caminhamos nas práticas da vida de trevas. Então preste atenção, quem tem veste limpa, quem realmente abandonou os velhos deuses, coloca Deus como prioridade de sua vida e caminha na presença de Deus fazendo a sua vontade. Ele busca entender através de sua palavra, não através da palavra de homens, mas através da palavra de Deus. Ele busca entender a palavra de Deus e entender que aquela palavra ensina a verdade para ele. Ele bota a sua vida de acordo com a palavra do Senhor. E aí ele caminha na luz como o Senhor é luz. E continuando, o versículo diz: se, no entanto, andamos na luz, como ele está na luz,
temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, quando nós dissermos que andamos na luz, e o meu irmão é luz como eu, a Bíblia diz que eu tenho satisfação de estar com meu irmão. Tem pessoas que às vezes falam que são crentes, que são cristãos, mas odeiam o seu irmão, não gosta de ficar junto com o seu irmão, não gosta da comunhão da igreja, não gosta de congregar, não gosta de ir para a igreja. Então a Bíblia está deixando claro isso aqui, que quando nós estamos na luz e os nossos irmãos estão na luz, o desejo que nós temos é de estar um perto do outro. Nós amamos os nossos irmãos, nós amamos estar junto com o nosso irmão, amamos compartilhar coisas com os nossos irmãos, amamos conversar com os nossos irmãos sobre Deus. Nos reunimos não para a maldade, mas nos reunimos para as coisas boas, para as coisas maravilhosas, nos reunimos para falar a respeito do Senhor, nos reunimos para cantar louvores, nos reunimos para nos alegrarmos com aquele que é luz como nós somos e com aqueles que são luz como o Senhor é luz. Tá? Então temos que pensar nisso. Se a gente não está tendo vontade de ir à igreja, se nós não estamos tendo vontade de estar junto com os nossos irmãos, se nós não estamos tendo vontade de estar junto com os nossos irmãos, nós temos que desconfiar sobre a luz que está sobre nós. Será que a luz mesmo é trevas? Né? É o que a Bíblia está falando aqui. Né? Então, quando nós, né, estamos na luz, nós temos plena comunhão com os nossos irmãos, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue do Senhor Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. E continuando, o versículo diz: a confissão de pecados e o perdão, se declararmos que temos pecado, né, que não temos pecado algum. Deixa eu recapitular aqui, né, porque houve um erro aqui. Diz assim: se declararmos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Tá? Então, se eu disser que eu não tenho pecado, eu estou enganando a mim mesmo, né? Aqui, essa chamada aqui parece muito simples, mas não é. É quando nós nos achamos muito mais perfeitos do que todo mundo. E aí, se eu me acho muito mais perfeito que todo mundo, achando que eu não tenho pecado nenhum e que eu não sou capaz de cometer os erros que os patriarcas cometeram, achando que eu não sou capaz de cometer os erros que muitos cometeram, então nesse momento eu estou me enganando a mim mesmo, porque eu estou na mesma questão que o meu irmão. Não estamos falando aqui de pessoas que vivem na prática de pecados. Estamos falando aqui de pessoas que andam na presença de Deus, mas falham. Então, se eu acho que eu não sou capaz de falhar como meu irmão falha, então eu estou me enganando a mim mesmo, porque todos nós cometemos pecados, né? Por isso que a Bíblia pede que nós toleremos uns aos outros, que compreendamos quando o nosso irmão, que é verdadeiramente de Deus, erra. Tá? É diferente de olharmos para aquelas pessoas que vivem na prática do pecado. Ele não é crente, ele é mentiroso, ele vive praticando pecado. É diferente. Agora, quando eu vejo um irmão meu que é de Deus mesmo, santo, e ele comete um erro, eu tenho que perdoá-lo. E entender que sou tão pecador quanto ele é. E continuando o versículo diz: se confessarmos os nossos pecados, ele, o Senhor, é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Então, se eu cometo pecado, se eu errei, se você errou, meu irmão, minha irmã, se você é pessoa de Deus, mulher de Deus, homem de Deus de verdade, mas porventura você tenha cometido algum pecado, pode ter certeza que a Bíblia diz que o Senhor é fiel, que Ele é justo para perdoar todos os nossos pecados. Você não precisa carregar um fardo sobre você, você não precisa ficar carregando uma acusação do diabo sobre você, você não precisa ficar carregando uma acusação dos seres humanos sobre você, porque se você é uma pessoa que tem desejo de verdade de fazer a vontade do Senhor, se você verdadeiramente quer agradar o Senhor, você quer ver o Senhor feliz com as suas práticas, quer ver o Senhor feliz com a sua vida com Ele, mas porventura você tenha cometido algum erro, alguma falha, basta você se prostrar diante do Senhor e falar: Senhor, perdoa os meus pecados, meus erros e as minhas falhas, tenha misericórdia de mim, porque a partir desse momento o Senhor é fiel e justo para te perdoar, e não tem homem, e não tem demônio, e não tem diabo que possa botar sobre você o fardo de que você não será perdoado, porque o Senhor já deixou escrito que Ele é fiel e justo para te perdoar. Amém, meu irmão, minha irmã? E continuando, o versículo finaliza dizendo: se afirmarmos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso, e sua palavra não está em nós. Então, sempre temos que reconhecer que somos pecadores.
o retrato dos patriarcas, dos homens de Gênesis, as falhas, inúmeras falhas cometidas por Jacó, né? E por diversos homens de Deus que estudamos até esse presente momento, nos mostra como é difícil o caminho de uma vida reta com Deus. Jacó cometia seus erros, muitos deles às vezes até voluntariamente, mas o desejo que Jacó tinha era de fazer a vontade de Deus, e Deus estava sempre e a todo momento direcionando ele, orientando ele para que ele fizesse a vontade do Senhor. E quando ele não queria fazer a vontade do Senhor, o Senhor era capaz de deixar ele fazer o que era, né, da sua própria vontade, e ele acabava se dando mal. Foi como o caso que Deus falou para ele ir para Betel, e ele quis ir para outra terra, e lá sua filha foi violentada, e lá sua família passou por vexame. Então, meu irmão, minha irmã, essa lição nos deixa o quê? Nos deixa claro que nós precisamos ouvir o Senhor e obedecer-lhe. Nós precisamos, quando o Senhor falar conosco sobre algo que não podemos ter e desejamos muito, ouvir ele falar: não, eu sei o que o Senhor conhece, e eu sei que o que ele quer para mim é o melhor para a minha vida, né? E não ficarmos persistindo numa coisa que o Senhor disse que não, né? Porque ele sabe o que é melhor para cada um de nós, e nós precisamos lançar fora as nossas velhas práticas. Nós precisamos lançar fora nossos hábitos mundanos. Precisamos lançar fora esses deuses, né, estrangeiros, que é uma cultura pagã, uma cultura de prática pecaminosa, de pecado, de erro, e precisamos nos purificar e ter as nossas vestes limpas, que é a nossa vida reta diante de Deus. Amém, meu irmão, minha irmã? Bom, o estudo de hoje fica por aqui. Vamos fazer uma oração para agradecer ao Senhor por esse estudo maravilhoso, e espero que Deus tenha falado muito ao teu coração e continue a ministrar esse estudo na tua alma, para o deleite da tua vida. Amém, meu irmão, minha irmã? Feche teus olhos e vamos agradecer ao Senhor. Ó Senhor, amado Deus e querido Pai, muito obrigado por estar conosco mais uma vez, Senhor. Diante de tantas coisas que não sabemos, diante de tantas coisas que nós temos dificuldade de compreender, o Senhor vem trazendo a luz, a compreensão para cada um de nós. Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor nos ensinou nesse dia de hoje. Nós queremos entregar em tuas mãos as nossas vidas e louvamos a ti, meu Pai. Muito obrigado pelo teu amor e pela tua graça. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado pela sua presença até agora. Que Deus abençoe a você, a sua casa, a sua família. Que sejam abençoados os jovens, as crianças, os adultos, os idosos, os homens e as mulheres de Deus. Nós agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus.